Ok, meus amigos, então volta comigo aqui para a tela. A gente falava da apropriação indébita previdenciária, aí lemos o artigo 68A, já procuramos explicitar, antes de lermos o artigo 68A, eu tinha procurado trazer aqui qual era a ideia da apropriação indébita previdenciária, né? Ou seja, um crime praticado pelo responsável tributário. É o responsável tributário que faz o recolhimento da contribuição tributária e deixa de repassar para a Previdência Social. E aí a gente disse que o Supremo já decidiu pela constitucionalidade desse crime, né, porque tinham argumentado no sentido de que seria a prisão por dívida. O Supremo já rechaçou essa ideia. E aí eu encerrava o bloco anterior salientando que o entendimento majoritário no âmbito da nossa jurisprudência é no sentido de que aqui, para a consumação desse crime, existe-se o dolo consistente no dolo de não repassar os valores para a Previdência Social, mas dispensa-se o dolo específico consistente no animus rem sibi habendi, ou seja, na intenção de haver a coisa para si. Trocando em miúdos, o responsável tributário praticará crime, independentemente de sabermos se ele deixou de repassar os valores para a Previdência para ficar com os valores para si. Ou seja, ele poderia argumentar no seguinte sentido: não, mas eu não fiquei com o dinheiro para mim. O dinheiro eu utilizei na cadeia produtiva da minha empresa. O dinheiro eu utilizei para o pagamento de outros tributos. O dinheiro eu utilizei para aumentar a lucratividade ou aumentar a produção. Não importa. Né? O crime estará consumado. Porque perceba que quando ele diz assim, eu peguei para utilizar na cadeia produtiva da minha empresa, veja que o dinheiro não está indo para ele propriamente dito, né? Porque a gente precisa separar o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica. No entanto, o crime já estará consumado. E claro, né, separando o que é pessoa física e pessoa jurídica, e claro, lembrando que aqui o crime será praticado exclusivamente pela pessoa física no Brasil, a pessoa jurídica só pratica crime ambiental. Então, ainda que ele tenha utilizado o dinheiro para a pessoa jurídica, para a quitação de dívidas da empresa, para inserir na cadeia produtiva, o crime estará consumado. Por quê? Porque a jurisprudência não exige aqui o dolo específico, que seria o animus rem sibi habendi, ou seja, a intenção de haver a coisa para si, de ficar com o dinheiro para si. Isso não é exigido para que a gente tenha a caracterização desse crime, tá bom? Bom, dito isto, voltando aqui, a gente vai fazer da mesma forma que eu fiz com o artigo 149A, ou seja, a gente vai analisar todos os pormenores e depois a gente volta para esquadrinhar o tipo penal, analisando sujeitos, objetos, etc. Tá? Então aqui, avançando aqui, então veja que a pena é de reclusão de 2 a 5 anos além da multa, então pena de reclusão de 2 a 5 anos além da multa, tá? Interessante perceber que, em tese, pela pena aqui, a gente pode ter sim pena de prisão no crime de apropriação indébita previdenciária. Muito provavelmente na prática será convertida em pena restritiva de direitos, porque essa conversão se dá quando o crime, a pena efetivamente aplicada é até 4 anos, e aqui a gente tem pena de 5, então em tese poderia ultrapassar esses 4 e termos a pena privativa de liberdade, mas na larga maioria dos casos a gente não tem a pena máxima, né? Para ter a pena máxima a gente precisa realmente que ter todas as circunstâncias judiciais negativas, ou pelo menos boa parte delas, termos agravantes, causas de aumento de pena, né? Então, a probabilidade de termos aqui a substituição por pena restritiva de direitos é grande, embora exista sim a possibilidade de falarmos em pena privativa de liberdade. Veja que pela pena não cabe transação penal. Transação penal é um instituto despenalizador que somente se aplica para os crimes com pena máxima até 2 anos. Aqui a pena máxima é de 5. Também não cabe a suspensão condicional do processo, que é um instituto despenalizador para os crimes com pena mínima até 1 ano. Aqui a pena mínima é de 2. E cabe, em tese, o acordo de não persecução penal, porque o acordo de não persecução penal é para os crimes com pena mínima inferior a 4 anos, aqui a pena mínima é de 2 anos. E também, para que caiba o acordo de não persecução penal, também precisa ser crime sem violência ou grave ameaça, o que acontece aqui também por evidente. Tá? Então, em tese, caberia aqui o acordo de não persecução penal. Bom, eu digo só em tese, porque esses crimes que têm repercussão tributária, na prática acho muito pouco viável o acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal foi acrescido ao Código de Processo Penal pela lei anticrime, hoje é o artigo 28A, né, dessa lei anticrime, ou melhor, é o artigo 28A do Código de Processo Penal, acrescido pela lei anticrime, e nesse acordo de não persecução penal, um dos requisitos é a reparação do dano.
A questão é que os crimes que têm repercussão tributária, quando você paga o tributo, ou seja, quando você repara o dano, isso extingue a punibilidade. Então não faz sentido o investigado aceitar o acordo de não persecução penal quando o pagamento do tributo extinguirá a punibilidade para ele, né? Porque o acordo de não persecução penal, ele teria como um dos requisitos a reparação do dano e ainda teria outras condições a serem adimplidas. Aqui, se o pagamento extingue a punibilidade, é algo que a gente vai analisar daqui a pouco. Mas primeiro vê comigo aqui as figuras equiparadas à apropriação indébita previdenciária que se encontram aqui no parágrafo 1º do artigo 168A. O artigo 168A ele começa assim: nas mesmas penas incorre quem... Veja, essa expressão, nas mesmas penas incorre quem, eu já disse aqui para vocês que caracterizam as chamadas figuras equiparadas. Então aqui, figura equiparada ao artigo 168A, figura equiparada à apropriação indébita previdenciária. Eu disse isso no nosso primeiro encontro quando a gente tratou do crime de redução à condição análoga de escravo. Então aqui, meus amigos, nas mesmas penas incorre quem deixar de, primeiro, recolher no prazo legal contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamentos efetuados a segurados a terceiros ou arrecadada do público, inciso de número 2, recolher contribuições devidas à previdência social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços, inciso de número 3, pagar benefício devido ao assegurado quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela Previdência Social. Esse inciso de número 3, né, é aquela situação, por exemplo, em que o sujeito ele vai e ele não paga ali um benefício como salário maternidade, por exemplo, quando na verdade ele já foi reembolsado, ou o auxílio doença, por exemplo, auxílio acidente, ou a Previdência já o reembolsou e ele não pagou ao empregado, ele não transferiu para o empregado. Perceba que não é meramente uma dívida dele, é uma fraude, é crime, né? Então, indubitavelmente, eu estou diante de hipóteses de crime, tá? Voltando aqui comigo, meus amigos, olha só. Aí, veja bem, dito isso, deixa-me aqui caminhar para esquadrinharmos esse tipo penal. Quem que a gente ainda vai analisar os outros parágrafos, vai até o 4º parágrafo, mas eu fiz questão de analisarmos o tipo penal propriamente dito e as figuras equiparadas desse tipo penal que estão no parágrafo 1º. A gente vai ver que parágrafo 2º, 3º e 4º são outras repercussões, conforme a gente vai falar daqui a pouco. Olha bem, o que é que nós temos aqui? Sujeitos do crime. Bom, primeiro, meus amigos, sujeito ativo aqui, é importante que se diga que a gente não vai poder dizer que é qualquer pessoa. Aqui, para que seja sujeito ativo, é necessário que o agente revista uma qualidade especial. Qual é a qualidade especial? No caso, a qualidade especial de ser responsável tributário. A qualidade especial, eu repito, de ser responsável tributário. Responsável tributário, como nós sabemos, é essa pessoa que não tem um vínculo direto com o poder público, mas ele, por lei, fica incumbido de fazer essas devidas retenções e repassar para o órgão de arrecadação. Então, aqui, eu repito, o sujeito ativo é o responsável tributário. Estamos, portanto, diante não de um crime comum, mas sim de um crime próprio. Lembra comigo que crime próprio é esse tipo de crime que exige uma qualidade especial do agente. E ele se difere do crime de mão própria porque ele admite coautoria, que é o que acontece aqui. Aqui nós estamos diante de um crime que admite sim a coautoria, tá? Lembrando que será sujeito ativo do crime, meus amigos, é muito importante que a gente reitere isso, né? Tecnicamente falando, se eu sou empregado de uma pessoa jurídica, tecnicamente, sob o ponto de vista mais técnico, responsável tributário é a pessoa jurídica, mas quem responde pela prática criminosa é a pessoa física. Né? Então, quando a gente diz que é o responsável tributário, nós estamos falando não necessariamente do responsável sob o ponto de vista mais técnico, mas o responsável pela pessoa jurídica que é a responsável tributária. Ou o próprio responsável tributário quando o empregador é empregador pessoa física, tá? Aí é importante a gente lembrar também que quando a gente tem esse tipo de crime, que é chamado em doutrina de ou crimes societários ou criminalidade de gabinete, quando você encontrar essa expressão criminalidade de gabinete, lembre que é sinônimo de crimes societários. E crimes societários são os crimes praticados por intermédio da pessoa jurídica.
Veja, eu não falei crimes praticados pela pessoa jurídica. Sabemos sim que a pessoa jurídica pratica crime, o crime ambiental. Só que eu não falei em crimes praticados pela pessoa jurídica. Eu falei em crimes praticados por intermédio da pessoa jurídica. É esse tipo de crime aqui. A pessoa jurídica praticando um crime de apropriação indébita previdenciária. Na verdade, é alguém praticando esse crime por intermédio da pessoa jurídica, já que a pessoa jurídica não praticaria esse crime. E aí é importante lembrar que o só fato de ser sócio, por exemplo, não faz com que o sujeito responda pela prática do crime. Lembra que o direito penal não admite a responsabilidade penal objetiva. É verdade que existem alguns autores que asseveram que o direito penal ele possui resquícios de responsabilidade penal objetiva. O professor Juarez Serino dos Santos, por exemplo, é um dos grandes autores que diz isso. Mas, para a sua prova de concurso, indubitavelmente, é dizer que não cabe responsabilidade penal objetiva. Até porque os casos que esses autores tratam como resquício de responsabilidade penal objetiva são casos bem pontuais, né? Como, por exemplo, lá da embriaguez fortuita, a teoria da axio libera em causa. Então, em resumo, para o seu concurso não há responsabilidade penal objetiva. Então, só o fato de ser sócio não significa dizer que haverá responsabilidade penal, porque pode ser que o sócio não tenha poderes de gestão, poderes de mando, poderes de controle. Ele não é o administrador, ele é um sócio cotista, ele é um sócio investidor. Então, obviamente, quem é que responde pela prática do crime? Aquele que pratica a conduta propriamente dita. Pode ser formalmente o sócio, o administrador, o contador, o gerente, o advogado, aquele que efetivamente age dolosamente e pratica a conduta. No caso aqui, a conduta omissiva, inclusive. Voltando comigo aqui para a tela. Então, o sujeito ativo, nós já vimos, seria aqui o responsável tributário. Trata-se, portanto, como nós dissemos, de crime próprio, e não de crime comum. Meus amigos, sujeito passivo direto é a união, porque aqui, veja que estamos diante de um crime contra o patrimônio, né? Aqui está no catálogo dos crimes contra o patrimônio, e é o patrimônio da união. Veja que o artigo 168A se refere expressamente à previdência social. Então, estamos falando aqui de sujeito passivo união, tá? E o sujeito passivo indireto, que é o Estado, né? Aliás, o sujeito passivo direto também é o Estado, né? A gente fala União como um desdobramento do Estado. Claro que o Estado aqui não é Estado membro, é Estado nacional, e a União como um dos desdobramentos, uma das formas de manifestação desse Estado, né? Então a gente pode dizer que o sujeito passivo direto e indireto é o Estado, né? Só que no direto é o Estado e ali particularmente uma das pessoas jurídicas de direito público interno, que é a União, tá? Bom, voltando comigo aqui, meus amigos, ainda, então, sujeito passivo direto é a União, sujeito passivo indireto é o Estado, né, em sentido macro. Objeto jurídico, veja bem, essa questão do objeto jurídico é interessante, porque sob o ponto de vista da localização, né, sob o ponto de vista meramente topográfico, a gente vai dizer que esse crime do artigo 168A é um crime contra o patrimônio. Sim, ele foi alocado no catálogo dos crimes contra o patrimônio. Por isso que a gente diz que é um crime contra o patrimônio público, é o crime do patrimônio da União, né? Ou seja, contra a Previdência Social, patrimônio da Previdência Social. Mas há quem prefira dizer que, em verdade, nós temos aqui um crime contra a Seguridade Social. Então, você vai encontrar esses dois entendimentos. Ou crime contra o patrimônio, aí seria o patrimônio da Previdência, ou um crime contra a Seguridade Social. E lembra que a Previdência é uma das dimensões da Seguridade, né? Seguridade é Previdência, Assistência e Saúde. Então, ou crime contra o patrimônio particularmente da Previdência, ou de forma mais abrangente, um crime contra a Seguridade Social. Tá, e o objeto material aqui, né? O objeto jurídico é o bem jurídico que se tutela, e a gente viu que pode ser ou o patrimônio ou a Seguridade Social. Mas o objeto material é o quê? Objeto material, meus amigos, é a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. A conduta criminosa aqui é uma conduta omissiva, é o deixar de repassar. E quem deixa de repassar o quê? A contribuição previdenciária. Volte comigo lá no caput do artigo 68A, veja, ele diz assim: deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes. Essas contribuições aqui são contribuições previdenciárias, porque está escrito aí embaixo, né, no prazo e forma legal ou convencional. Então, é deixar de repassar a Previdência Social. Então, essas contribuições são contribuições, efetivamente, meus amigos, contribuições previdenciárias. Então, qual é a conduta? A conduta é a conduta omissiva consistente no deixar de repassar. Essa é a conduta. É a conduta omissiva, eu repito, consistente no deixar de repassar. E essa conduta recai sobre o quê? Sobre as contribuições previdenciárias. Então, qual é o objeto material desse crime? Objeto material
é justamente as contribuições previdenciárias, tá? Beleza, então objeto jurídico, como eu disse, a gente pode dizer que é o patrimônio da Previdência Social, ou de forma mais ampla, é a própria Seguridade Social, e objeto material, a gente vai dizer que são as contribuições previdenciárias, tá bom? Bom, volte comigo. Que mais, meus amigos, que nós temos aqui? O que mais que nós temos aqui? Nós temos então aqui a questão do núcleo. O núcleo é o verbo. E o verbo é caracterizado por essa expressão deixar de repassar, né? Tecnicamente falando, o núcleo seria o verbo deixar. Mas a gente tem aqui o verbo complementar, ou deixar de repassar. O núcleo é isso, é a ideia de deixar de repassar. Perceba então que, como nós dissemos, estamos diante de uma conduta omissiva. A conduta criminosa é uma ação ou omissão. Aqui eu estou diante de uma conduta omissiva, ou deixar de fazer, no caso deixar de repassar, ou seja, os valores que eu retive lá do contribuinte e eu deixo de repassar a quem de direito, que no caso é a Previdência Social. Voltando aqui comigo, o que mais que a gente vai ter? Olha só, aí nós temos então, elemento subjetivo, eu já comentei aqui, elemento subjetivo é o dolo, não existe a modalidade culposa, e é importante que se lembre que nós não temos aqui a questão relacionada ao elemento subjetivo específico. Não temos elemento subjetivo específico. Vale dizer, aqui haverá o dolo, né, de deixar de repassar, ainda que a finalidade do criminoso não seja ficar com aqueles valores para si, ainda que a finalidade seja outra, mas eu terei aqui a questão da prática criminosa, tá? Porque exige-se o dolo, mas não se exige o dolo específico consistente no animus rensibi habendi. E claro que não há modalidade culposa, então deixou de passar ali por um equívoco, então não haveria dolo, tá? Bom, volta comigo aqui para a tela. Que mais? Em relação à consumação, o crime ocorre justamente quando é praticada a conduta omissiva, ou seja, justamente quando se deixa de repassar. Deixou de repassar no prazo e na forma estabelecido legalmente ou convencionalmente, então nós teremos aqui a prática do crime. Então, o só fato de deixar de repassar já consuma o crime. Perceba que é um crime que não admite a tentativa. E por que não admite a tentativa? Porque é um crime omissivo próprio, e os crimes omissivos próprios são crimes unissubsistentes, ou seja, crimes que não admitem o fracionamento da conduta. Nos crimes omissivos próprios, ou você deixou de praticar ou não deixou de praticar. Não existe um meio termo. Então, nesses crimes, eu repito, omissivos próprios, não se admite o fracionamento da conduta, por isso que são considerados crimes unissubsistentes, e por serem crimes unissubsistentes, não se admite a tentativa. Tá bom? Bom, que mais aqui, meus amigos? Vejam só. Em relação à ação penal, ela é pública incondicionada, como não poderia deixar de ser. Aqui nós estamos falando de crime federal. Então, quando a gente fala em ação penal pública incondicionada, estamos falando aqui da titularidade do Ministério Público Federal, competência, portanto, da Justiça Federal. E em relação às penas que aparecem aí também, a gente já comentou aquela pena de reclusão de 2 a 5 anos além da multa. Aí a gente já falou que provavelmente, mas não necessariamente, haverá substituição por restritiva de direitos. Já dissemos que não cabe a suspensão condicional do processo, não cabe a transação penal, mas em tese cabe ali o acordo de não persecução penal. Bom, vamos ver então aqui os demais parágrafos do artigo 168A. Vê comigo aí na tela, demais parágrafos então do artigo 168A. Tá, parágrafo 2º diz assim: é extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social na forma definida em lei ou regulamento antes do início da ação fiscal. Tá. Qual é a grande particularidade aqui desse parágrafo 2º? Esse é um tema polêmico, meus amigos. Por quê? Porque a doutrina majoritária vai nos dizer, e a jurisprudência também vai nos dizer, né? A jurisprudência em parte, a jurisprudência não é tão pacífica quanto é em sede doutrinária, mas na jurisprudência a gente encontra sim precedentes, sobretudo do STJ, que decidiu essa matéria com mais frequência, no sentido de que esse dispositivo ele foi tacitamente revogado pela Lei 10.684 de 2003,
esse dispositivo aqui é do ano 2000, veja comigo aí na tela, né? E teria sido tacitamente revogado pela Lei 10.684 de 2003, que é aquela que diz que o pagamento do tributo extingue a punibilidade. Porque aqui não é crime tributário, não é crime contra a ordem tributária, mas é um crime que envolve tributo, porque a contribuição previdenciária, como nós dissemos, tem natureza de tributo. Então, o entendimento majoritário é no sentido de que aquela extinção da punibilidade pelo pagamento, previsto lá na Lei 10.684, entendimento majoritário é que ela não valeria apenas para os crimes contra a ordem tributária propriamente dito. Ela valeria para todos os crimes que envolvem tributo, inclusive a apropriação indébita previdenciária. Eu repito, isso é pacífico na jurisprudência? Não. Mas temos muitos precedentes? Temos precedentes também em sentido contrário. Não é um tema pacífico, não. Na doutrina é mais pacífico isso. Na jurisprudência ainda há uma certa tergiversação, por isso que é importante continuar acompanhando a jurisprudência. Mas nós temos sim alguns precedentes nesse sentido, de que o pagamento do tributo extinguiria a punibilidade. Ah, mas aqui também não tem um pagamento extinguindo a punibilidade? Tem. Só que aí, desde que seja até o início da ação fiscal. Não é nem da ação penal, é da ação fiscal ainda, né? Que antecede, por óbvio, a ação penal. Até porque, para que haja o início ali da persecução penal, seria necessária a constituição definitiva do crédito tributário, né, nos termos da súmula vinculante de número 24. Mas o fato é que na Lei 10.684, o tratamento é muito mais benéfico, porque o pagamento do tributo pode ser feito a qualquer tempo. É o que diz a lei, pagamento do tributo a qualquer tempo para extinguir a punibilidade. Tá? Então, por isso que se diz que aqui seria tacitamente revogado, porque o tratamento dado pela Lei 10.684, que é muito mais benéfico, abrangeria também a apropriação indébita previdenciária. Repito, não ser pacífico, mas já tem muitos precedentes em relação a esse tema. Bom, no parágrafo 3º, o que é que nós temos aqui? Aí o parágrafo 3º aparece assim: é facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa. Veja, meus amigos, sempre que a lei diz assim, é facultado ao juiz deixar de aplicar a pena, nós estamos diante do instituto do perdão judicial. Perdão judicial ocorre exatamente no momento em que a lei permite ao juiz deixar de aplicar a pena. Esse é um dos casos. Aqui a lei permite ao juiz deixar de aplicar a pena, por isso nós estamos diante de uma hipótese de perdão judicial. Só que o parágrafo 3º dá uma alternativa. Ou eu tenho perdão judicial, ou seja, o juiz deixando de aplicar a pena, ou o juiz impondo a pena de multa. Tá? Então o que é que nós temos aqui? Quando é que isso vai acontecer? Aí diz, se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que, inciso de número 1, tenha promovido após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios. Bom, isso daqui também o entendimento no sentido de que estaria tacitamente revogado, porque se ele pagou a contribuição previdenciária e os acessórios, extinguiria a punibilidade. E não teria aqui perdão judicial ou pagamento de multa, ou pena de multa. Tá? Porque, como eu disse, a Lei 10.684 ela é muito mais abrangente. Veja que no parágrafo 2º se diz, se efetuar o pagamento antes da ação fiscal, extingue a punibilidade. Se for depois da ação fiscal e até o oferecimento da denúncia, haveria ou perdão judicial ou pena de multa. Só que a Lei 10.684 vem e diz, não, pagamento a qualquer tempo, ou seja, depois que iniciou o processo, depois que está em grau de recurso, a qualquer tempo, pagou, extinguiria a punibilidade. Tá? E o inciso de número 2, que também é polêmico, porque ele diz assim, né, que caberia ali o perdão judicial ou a aplicação exclusiva da pena de multa se o agente fosse primário de bons antecedentes e desde que, aí o inciso 2 diz, o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. Esse valor atualmente é de R$20 mil, né, porque hoje não tem um valor específico para a Previdência Social, é o valor da Receita Federal, que abrange todos os tributos, e esse valor é de R$20 mil. Só que lá para os crimes tributários, o entendimento é que se o valor do tributo sonegado não ultrapassa 20 mil, é incidência do princípio da insignificância. E aqui não seria incidência do princípio da insignificância? Nós temos, também é um tema polêmico, mas nós temos precedentes do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo que sim, que também caberia a incidência do princípio da insignificância e, portanto, a gente não deveria aplicar essa regra do parágrafo 3º, inciso de número 2.
tá? Então, temas polêmicos aqui envolvendo o parágrafo 2º e o parágrafo 3º. E para a gente fechar, o parágrafo 4º vem e diz assim: a faculdade prevista no parágrafo 3º desse artigo não se aplica aos casos de parcelamento de contribuições cujo valor, inclusive dos acessórios, seja superior àquele estabelecido administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. Então, vamos lá. A faculdade prevista no parágrafo 3º desse artigo não se aplica aos casos de parcelamento de contribuições cujo valor, inclusive dos acessórios, seja superior àquele estabelecido administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. Ou seja, não se aplicaria a hipótese de parcelamento. Mais uma vez, eu volto para a Lei 10.684, e que dizia que no caso de parcelamento de tributo, falando especificamente de crime tributário, haveria suspensão da pretensão punitiva se o parcelamento fosse feito a qualquer tempo. Aí em 2011 isso mudou e desde 2011 o parcelamento suspende a pretensão punitiva, né? E consequentemente suspende a prescrição, mas desde que feita até o recebimento da denúncia. Até esse momento o pagamento não, o pagamento pode ser feito a qualquer tempo e extingue a punibilidade, mas o parcelamento desde 2011 precisa ser feito até o recebimento da denúncia para suspender a pretensão punitiva e consequentemente a prescrição. Tá bom? Com isso eu encerro aqui, meus amigos. Hoje a gente viu então aqui o tráfico de pessoas e apropriação indébita previdenciária. Mais uma vez foi um prazer, eu encerro por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.